Bom dia! E hoje eu vim aqui para falar com você. Eu acho que até hoje foi o capítulo que mais me impactou nesse livro, né? Porque eu já avancei, eu tô no dia 15, mas eu tô refazendo aqui a leitura para poder gravar esses vídeos. E é o dia 2, que o tema é: Você não é um acidente. Você não tá aqui nessa terra por acaso. E isso me impactou muito, porque eu vim de uma criação que meu pai sumiu quando eu tinha 1 ano, né? Eu acredito que ele morreu, ele sumiu, nunca mais apareceu. E a minha mãe vivia trabalhando e eu escutei muitas pessoas falarem que minha mãe tinha me abandonado, que minha mãe saía e me deixava na casa dos outros, enfim. E depois eu ressignifiquei isso, mas isso é uma outra história, né? Mas nesse momento eu quero falar que assim, eu cresci muito achando que eu era abandonada. E saber, e nesse capítulo ele fala que independente dos seus pais te planejarem ou não, independente deles terem, né, planejado sua vida aqui na Terra, Deus planejou cada detalhe de você antes mesmo de você nascer. Deus te fez para Ele te amar. Então, independente da sua relação com seu pai, com a sua mãe, você tem um Deus maior que te fez, que te planejou. E quando eu li esse capítulo, gente, fez muita diferença na minha vida. Quando você começa a entender, e isso já falou no capítulo 1, né, no dia 1, que o propósito maior é Deus, quando você começa a entender isso, e você começa a entender que você é importante para Deus, não importa o que os outros pensam. Eu sei, né, eu tenho certeza, por tudo que eu já estudei, que tem interferência na nossa vida, a gente forma crenças, a gente tem um monte de coisas que a gente vai se formando em relação à nossa relação com os nossos pais. Então, assim, tem interferência sim, mas quando você entende que Deus escolheu, e aqui no livro ele fala que Deus escolheu o seu pai e a sua mãe, independente de como eles eram, porque eles tinham o DNA que Deus precisava para você, para fazer você. E muitas das vezes eu me questionei, não sei se você já fez isso, mas a minha mãe era uma pessoa que me dava muito trabalho. A minha mãe teve uma infância muito difícil, ela foi violentada quando ela era criança, então ela desenvolveu um transtorno borderline, e eu só descobri isso adulta. Então ela me dava muito trabalho, muito. E toda hora eu tinha que socorrer ela, e toda hora ela brigava com alguém, eu tinha que resolver, e eu tinha que arrumar casa para ela morar. E assim, eu sempre vivia socorrendo minha mãe. E às vezes eu ficava pensando, mas meu Deus, você errou na minha mãe, por que eu tinha que ser filha dela? Ela me dá mais trabalho do que tudo, eu que cuido dela, eu sou a mãe dela. E eu me questionei isso muitas vezes. E quando eu li esse capítulo, Deus não errou na minha mãe, Ele escolheu a pessoa certa, eu tinha que vir por ela, né? E hoje eu sou muito grata a ela pela vida que ela me deu. Eu sei que ela fez o melhor que ela podia nas circunstâncias que ela tinha. Se ela tivesse outra consciência, ela ia fazer de outro jeito, mas era o que ela tinha naquele momento. E assim, me trouxe sofrimento algumas vezes, mas também me trouxe muita sabedoria, me fortaleceu. Então, nesse capítulo aqui, o que ficou de principal para mim é que Deus não erra. Então, se você tá aqui nesse capítulo, ele também fala, né? Que Deus determinou o dia que você ia nascer e o seu tempo aqui na Terra. Então, Deus não erra, Deus não faz, se arrepende. Ele fez você, e se você tá aqui ainda respirando, e eu tô gravando esse vídeo aqui, né, no meio dessa pandemia, né, já no finalzinho, mas a gente passou por uma pandemia quase 2 anos, e quantas pessoas se foram, e a gente ainda tá aqui, porque Deus tem um propósito ainda na nossa vida. Eu acredito que as pessoas que foram, fizeram a parte dela, não vou entrar em discussão aqui, porque Deus que sabe, né, quem foi, quem ficou. Mas se você ainda tá aqui, aproveita a sua vida e faz alguma coisa na sua vida que você possa honrar os dias que você ainda tá aqui. E eu tava conversando, quando eu comecei a fazer esse estudo, até com meu irmão. Ele não foi criado pela minha mãe, né? E eu acho que se eu já questionava que Deus tinha errado, imagine ele. Que ele não foi criado pela minha mãe abandonou ele por motivos dela lá. E quando eu comecei a conversar com ele, contar um pouco do que aconteceu, ele falou, então agora eu vou começar a fazer as coisas e viver para honrar a minha mãe, tudo que ela passou. Então é isso também, né? É honrar a pessoa que nos deu vida, independente dos erros dela, porque a gente também erra. Quem somos nós? Então, eu vou só ler algumas coisas aqui que eu marquei, que eu achei muito importante e que eu quero trazer para você. Isso que eu marquei aqui demais é que seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acidente da natureza. Quando você tiver dúvida, quando você não estiver se sentindo amado, quando você achar que nada dá certo, você lembra, Deus me criou. Deus escolheu a cor do meu cabelo, Deus determinou os meus talentos,
os meus dons, Deus me fez para um propósito. E qual é? E se você ainda não sabe, é por isso que a gente está aqui nessa jornada desse livro, começa a buscar mais a Deus, que Ele vai se revelar para você. Ele fala aqui, ó, que Ele determinou os nossos talentos, a nossa personalidade. E isso também é muito interessante, porque eu não sou uma pessoa muito influente, né? Comunicativa, que chega, sai falando. E muitas das vezes eu achei que isso era ruim. Muitas das vezes eu achava que isso era muito ruim. Que legal, que interessante. Era aquela pessoa que chegava numa festa e falava com todo mundo, que onde chegava chamava atenção. E eu nunca fui desse jeito. Eu falo, eu me comunico, eu gosto de falar o que eu aprendo, mas eu nunca fui essa pessoa que chega chegando. E muitas das vezes eu achei que isso era ruim. Até eu entender que não, que Deus fez cada um de um jeito. Cada um tem uma personalidade, tanto que ninguém é igual a ninguém. E por quê? Porque de acordo com o seu jeito, com a sua personalidade, Ele vai agir na sua vida e impactar outras vidas. Independente se você é extrovertido, se você é extrovertido, se você é comunicativo, se você não é. Deus sempre vai ter um jeito de trabalhar na sua vida e na vida de outras pessoas através de você. Com o seu jeito, porque lembra, Ele não erra. Ele não fez você de forma errada. E aqui eu falei, né? E ele fala que mesmo que você não tenha sido planejado pelos seus pais, você não foi um imprevisto para Deus. Então sempre lembra disso. Deus te fez, você não é um imprevisto para Deus. Esse capítulo é bem curtinho e ele fala, né, da nossa